Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França. Damos início agora a mais uma aula de algoritmos e estrutura de dados. E nessa aula eu vou falar sobre as estruturas dinâmicas de pilhas e filas. Vamos iniciar com a pilha dinâmica. A gente já viu o conceito de pilha, né, e como é que ela funciona. A pilha é uma estrutura que os elementos são organizados de forma que eu sempre vou retirar da estrutura o elemento que entrou há menos tempo. Então, eu vou colocando, exemplo de uma pilha de livro, eu vou colocando um elemento sobre o outro, né, pensando numa representação gráfica, e na hora da retirada, eu já sei qual é o elemento que vai ser retirado. Eu tenho a regra da retirada, que é sempre o topo da pilha. A mesma coisa também quando eu vou fazer uma consulta, a consulta é sempre quem é o elemento que está no topo. E a retirada é o elemento que está no topo. Então, como ela tem uma regra bem determinada, bem específica, né? Então, a sua implementação acaba ficando mais simples, já que a gente já vem de uma lista dinâmica que tem várias situações, a ordenada e a desordenada. Então, quando a gente passa a estudar a pilha e a fila, a gente vê que o código fica bem mais simples por conta das características dessas duas estruturas. Então, aqui, pensando na representação gráfica da pilha dinâmica, a gente vai ter os nós da pilha. A gente precisa apenas de um ponteiro que marca quem é o topo da pilha, que vai ser o início. Então, toda vez que a gente fizer uma inserção na pilha, a gente vai fazer uma inserção a partir do início, certo? Sempre ligando o nó que está marcado como nó inicial ao novo nó que está chegando. E o novo nó que está chegando vai passar a ser o início da estrutura, certo? Então, sempre a gente vai fazer a inserção, a ligação desse elemento aqui pelo início da estrutura. Assim também como quando for fazer uma retirada, vai ser o elemento que está sendo apontado pelo ponteiro início. Quando for ser feita uma consulta, vai ser esse elemento que está apontado pelo início, porque ele vai ser o topo da estrutura. Ele vai ser o elemento que chegou há menos tempo na estrutura. Partindo aqui para a característica da fila, que diz que o último que entrou vai ser o primeiro a sair. Seguindo aqui, a gente tem as operações que a gente executa em uma pilha dinâmica. A gente tem a operação de empilhar, que vai inserir um elemento no topo da pilha, entendendo que o topo da pilha vai ser o elemento que está sendo apontado pelo ponteiro início. A gente tem a operação de desempilhar, que vai remover o elemento do topo da pilha. Então, quando eu for fazer a retirada, vai ser esse elemento aqui. A consulta do topo também é uma consulta desse elemento apontado pelo ponteiro início. E a listagem, que é uma operação opcional, mas ela funciona como uma operação de checagem para a gente ver se o empilhamento está sendo feito corretamente. Então, essas são as operações que a gente vai implementar no programa da pilha dinâmica. Vamos ver logo a fila dinâmica, a parte teórica, e posteriormente a gente vai ver os dois programas das estruturas da pilha e da fila dinâmica. Então, a fila dinâmica a gente vai ter como uma representação gráfica. Os elementos vão chegando, eles vão sendo colocados de uma forma que eu saiba a ordem que eles chegaram, porque quando eu for tirar um elemento da fila, vai ter que ser o elemento que está há mais tempo, ele tem que sair primeiro, simulando uma fila da vida real. Então, aqui, partindo para ver a estrutura como a representação utilizando ponteiro, a gente vai ter os nós da estrutura, os nós da minha fila. Eu vou ter um ponteiro que marca o início da estrutura, o início da fila, e um outro ponteiro que guarda também e marca qual é o elemento do final da minha fila. Então, aí a gente tem aqui a necessidade de dois ponteiros. Toda vez que um novo elemento chega, a gente vai ligar esse elemento ao elemento que está atualmente no final da fila. Se chegasse um novo elemento aqui, ele ia ser ligado aqui a Bianca. No caso, se alguém for sair, tem que sair o elemento que está sendo apontado pelo ponteiro início. Então, a gente já sabe de cara quem é que sai, que é o que está há mais tempo. E na hora que a gente chega com algum novo elemento na estrutura, a gente também já sabe a quem ele vai ser ligado, que vai ser ligado lá no fim da estrutura. A consulta é sempre a consulta para saber quem é o primeiro da fila, então é o elemento que está apontado pelo ponteiro início. E quando eu precisar fazer a listagem, eu vou percorrer a estrutura e apresentar todos para verificar se a fila está ok. Então, no caso da fila, a gente tem que o primeiro que chega é o primeiro que sai. Então, só lembrando aqui as operações da fila dinâmica, a gente vai ter que inserir elemento no final da fila.
Então, a gente sempre vai linkar ele ao último elemento que está na fila no momento. Então, a gente tem uma marcação a partir do endereço do ponteiro fim. A gente sabe quem é que está no fim da fila e vai ligar o novo elemento a esse, né? O que está no final da fila no momento. A remoção do elemento no início da fila. Se alguém vai sair, tem que ser ele. Essa é a regra da fila. Vai consultar o primeiro elemento da fila. Vai ser o elemento apontado por início e listar todos. Então, são essas operações que a gente vai implementar no nosso programa com a utilização dos ponteiros. Então, a partir de agora, a gente vai ver os códigos dos dois programas implementando a pilha e implementando a fila.